Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste dia 10 de novembro, 32º domingo do Tempo Comum, nos encaminhando para o final deste ano litúrgico. Queremos ouvir a Palavra de Deus. Já peço a sua ajuda, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem, assim evangelizando também hoje no Dia do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos do 38 ao 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma coisa que me chama muito a atenção nessa passagem do Evangelho de hoje é o olhar de Jesus. E como o olhar do Mestre é tão diferente do nosso. Eu fico me imaginando ali no lugar de Jesus, vendo as ofertas serem colocadas no cofre do templo. Com certeza a nossa tentação seria de elogiar quem colocou grandes quantias e de pensar: nossa, mas essa mulher aí vai colocar só 2 moedinhas. Nós julgamos as aparências. Muitas vezes nós somos levados por aquilo que é o exterior, mas Jesus consegue olhar o coração. E esta é uma luta que nós precisamos travar, de não nos influenciarmos somente por aquilo que aparece, por aquilo que é visível, mas de tentar sondar o coração. Quantos julgamentos nós temos pela aparência das pessoas, quantas vezes nós julgamos pelo comportamento da pessoa, mas não buscamos ser mais profundos, não buscamos conhecer o coração das pessoas. E Jesus tem essa capacidade de conhecer o coração daqueles fariseus que estavam preocupados com o exterior, e por isso a grande quantia, nossa, como ajuda. Mas Jesus tem a capacidade de olhar o coração daquela pobre viúva. A viúva já era desprezada pela sociedade, já era alguém completamente marginalizado. A primeira leitura de hoje também conta a história de uma outra viúva que recebe o profeta Elias, que essa viúva já estava perto da morte, ela e seu filho, sem praticamente nada para comer, e o pouco que ela tem de farinha, de óleo, ela usa para oferecer ao profeta. Ela oferece tudo. E é justamente o que Jesus percebe também desta viúva. Aquelas 2 moedinhas que parecem tão pouco diante das grandes quantidades que os outros ofereciam. Era o tudo que ela ofereceu a Deus. E essas 2 viúvas, seja a de Elias, seja essa do Evangelho,
nos ensina que, diante de Deus, nós precisamos também oferecer o nosso tudo. Deus não precisa das nossas migalhas, Deus não precisa das nossas sobras, Deus quer o nosso tudo. Mesmo que seja pouco aquilo que nós temos, mas o tudo do nosso amor, o tudo da nossa confiança, o tudo da nossa doação por Ele, o tudo também da nossa oferta material nas obras de evangelização que precisam também, o dízimo que nós oferecemos, as ofertas que entregamos na igreja, mas que o nosso coração esteja todo ali. Essas duas viúvas nos dão um exemplo de generosidade. Num mundo tão mesquinho, num mundo tão egoísta, aprender a dar tudo a Deus. Que hoje nós possamos olhar e aprender com essas duas questões do Evangelho. Aprender a olhar o coração e não julgar pelas aparências, e a generosidade diante de Deus, de entregar o nosso tudo. Não mesquinharias, mas dar de fato todo o nosso coração ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo e fique sempre com Deus.